E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com minha digníssima esposa, host e rosto do podcast, Malu Perini. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Chegou a ser meio uma discordância, mas eu fiquei curioso para entender como é que a gente chega na energia nuclear excluindo todas as outras. É pensar um pouco. A minha paixão é energia. Tá? Eu tenho, por tudo que eu estudei de investimento na vida, tudo que eu tentei aprender na vida, você sabe, o trabalho de um gestor é simplesmente tentar aprender mais a cada dia, né, sobre alguma coisa. É um trabalho de estudo perpétuo, um trabalho de paixão pelo conhecimento. E nessa paixão pelo conhecimento, você simplesmente tenta se formar mais e mais sobre mais e mais assuntos a cada dia, né, criar toda essa lateralidade. E uma das paixões que eu criei na vida foi o assunto energia. Porque eu percebi o seguinte, né, pelo estudo da história, né, e eu adoro estudar história, eu percebi que a civilização humana, desde que ela começou, até mais ou menos ali, 1700 e alguma coisa, ela basicamente viveu do trabalho do muscular humano, né, mais o trabalho que a gente usava de animais. Mas as fontes de energia eram muito limitadas, a gente queimava biomassa, a gente queimava madeira, né? Até que um ponto que isso começou a virar um problema no Reino Unido de você, na verdade, devastar a floresta, porque a tua fonte de energia era madeira. Mas se você olhar o PIB per capita da humanidade até mais ou menos 1750, nada acontecia. Você precisava de mais gente, de mais animais e queimar um pouco mais de madeira, mas nada acontecia. Aí você teve a grande revolução a partir da Revolução Industrial, quando ali você precisou, na verdade, começar a tirar carvão, né? A primeira máquina a vapor foi para tirar água de minas para que você pudesse extrair carvão, né? Então começou a grande relação do homem com os combustíveis fósseis, que eu acho que, na verdade, a gente demonizou eles de uma maneira extremamente injusta por que eles fizeram para a humanidade. A gente saiu de uma época em que basicamente o trabalho humano era exaustivo, você acordava às 6 da manhã e simplesmente dormia com o sol para acordar com o sol novamente e ter que trabalhar, e nada mais. A vida era vida de fazendeiro, 95% das pessoas eram fazendeiros. Acho até engraçado que as pessoas falam assim, na minha vida passada, as pessoas já, a vida passada eu era um rei, eu era um... Não, você provavelmente era um fazendeiro, querido. Porque 95% da população eram fazendeiros e nunca viajavam mais do que 10 quilômetros. Essa era a vida antes dos combustíveis fósseis. Aí você tem essa revolução dos combustíveis fósseis, a gente começou a queimar o quê? Primeiro, carvão, né? Gás, petróleo. A gente encontrou petróleo. 1/3 da energia que a gente consome no planeta é petróleo. E aí você tem essa revolução maravilhosa, né, em que você começa a crescer barbaramente o PIB do mundo, você começa a tirar as pessoas da pobreza numa velocidade nunca vista, né? Você começa a ter um processo econômico em 200 e poucos anos, em que por 6 mil anos de história escrita e por 100 mil anos de existência da espécie humana, você jamais teve. E o que você começa a fazer? Você começa gradualmente a ir por mais e mais densidade energética. Você busca. Lá atrás a gente tentou moinho de vento, tá? Cervantes ali, o Dom Quixote atacava os moinhos de vento. Só que não gerava muita energia, o coitado do moinho de vento. Você precisava de energia mais densa. Pega um naco de carvão na mão e queima aquele naco de carvão, olha aquele naco de carvão queimando, você vai ver que libera muita energia. Então a gente foi para energias cada vez mais densas gradualmente dentro da história humana. E a gente foi elevando o padrão de vida, né, da espécie humana via esse movimento de queimar petróleo. Eu sempre digo, o carro elétrico ou o carro a carvão, ou o carro a petróleo, né? Thomas Edison e o Thomas Edison e o Ford tiveram essa discussão 100 anos atrás. E naquela época ganhou o carro a gasolina simplesmente porque era uma maneira mais eficaz de você fazer um veículo andar do que você usar a bateria. Eu acho que pouca gente sabe, os primeiros veículos, na verdade, foram energia elétrica. Tá? Só que foram substituídos por energia de combustão externa porque era mais eficiente fazer daquela maneira. E agora estamos voltando a isso. Você foi gradualmente criando mais e mais densidade energética para mover essa economia do mundo. A minha filha outro dia voltou do colégio e falou assim, papai, me falaram que a energia está destruindo o planeta. Eu disse, filha, vamos conversar isso, a gente vai conversar isso durante esse podcast, mas antes de eu te dizer que a energia está destruindo o planeta, deixa eu dizer que criou esse planeta, essa sociedade que você conhece hoje. Tira a energia, filha, deixa eu te dizer uma coisa, você não vai gostar muito da sociedade que vai aparecer depois disso. Então a gente foi para cada vez mais densidade, né? A densidade da gasolina é maior do que a densidade do carvão. Você foi gradualmente buscando mais densidade, até que a gente achou essa energia maravilhosa, que foi a energia nuclear, né, que é mais densa do que
as outras fontes de energia que a gente tem, né? E a gente, como espécie humana, né, a gente tem, de vez em quando, a gente tem misantropismos, assim, a gente tem uma coisa assim, não, vai destruir tudo, vai acabar tudo, e a gente criou isso também com a energia nuclear. A gente já criou isso com petróleo, já criou isso com carvão, agora a gente criou com a energia nuclear vai destruir o mundo, né? E a gente, infelizmente, deu um passo para trás, né? Na utilização de energia nuclear, mas a gente está cada vez buscando mais densidade. A próxima é fusão nuclear, a gente precisa de mais densidade. E se a gente reverter essa função de densidade, tá? Eu acho que a engenhosidade humana é infinita, eu acho que a gente não vai precisar reverter essa densidade, mas se a gente reverter, o custo a pagar pela sociedade é muito grande, tá? Eu estou falando um pouquinho mais, tá? Porque eu sei que você é absolutamente... Você fica à vontade aí, eu entendo que a energia é fundamental. Você não tem crescimento econômico se não tiver energia. Elas andam em paralelo. Se quiser ter crescimento econômico, tem que investir fortemente em energia. E tem diversas fontes. O que talvez eu discorde um pouco de você, e você como um homem de investimento, sabe que não pode botar todos os ovos no mesmo cesto. Tem que diversificar. Então tem que usar de todas as formas de energia. E elas todas são importantes. Seja hidrelétrica, seja solar, eólica, carvão, como você mesmo disse. Ainda hoje em dia, a Alemanha depende essencialmente da geração através do carvão, que a gente sabe que tem um custo ambiental grande. Mas aí também tem que dizer o seguinte, na geração de energia não tem santo, só tem pecador. De alguma forma, uma ou outra fonte tem um impacto ambiental. Vou te dar um dado. Energia solar, por mais incrível que pareça, no seu ciclo de vida, emite mais gases do efeito estufa do que a nuclear. Porque tem um processo químico na produção dos painéis e isso tem um impacto. O que eu até ouvi falar, já aproveitando, é que um painel para ser produzido gasta mais energia hoje do que ele vai gerar ao longo de toda a sua vida útil. Hoje em dia ele tem mais eficiência. Tudo isso na vida, a tecnologia ela avança e com isso você traz uma redução de custo na geração de produtos. Mas voltando lá, acho que energia é fundamental. Nisso nós temos aqui um consenso e precisamos dela. O que a gente tem que minimizar são os impactos. E todas elas têm impacto. Eu não gostaria de morar do lado de um aerogerador. Aquele barulho que fica ali. Ou da eólica? Da eólica, da eólica. Noite, dia, noite, dia. A mesma coisa aqui com o computador. Quando você desliga de noite o computador, você sente um silêncio que repousa, né? A mesma coisa é um aerogerador. Se eu fosse passarinho, eu ia gostar menos. Porque a chance de levar uma pá na cabeça seria grande. Mas a gente tem que fazer o uso. O uso tem que ser feito na evolução tecnológica de forma a segurar os benefícios daquela fonte, principalmente na questão da segurança. E a nuclear ela também evoluiu. Em termos de reatores nucleares, nós hoje estamos numa geração, que é a terceira geração, ainda não estão instalados aqui no Brasil, mas já tem alguns países que são mais seguros. É igual ao automóvel. O automóvel, quando eu comecei a dirigir, não tinha nem cinto de segurança. Depois veio um que passava aqui na barriga, não era nem ao longo do peito. Depois, agora, os mais modernos têm esses airbags, né, que tem uma proteção. Sim. Os próximos já têm sensores de aproximação. Isto é tecnologia. Sim. O mesmo automóvel de 30, 40 anos atrás, hoje é um equipamento muito mais seguro. A mesma coisa com as usinas nucleares. Risco zero? Não tem. E está provado aí na história de 65 anos da energia nuclear para fins de geração de energia. Aqui eu quero separar. A humanidade não abre mão da energia nuclear, porque uma parte dela é para aplicações que são socialmente aceitas. Medicina, agricultura, até em obra de arte, para você fazer tratamento de obra de arte para ela não se degradar ao longo do tempo com fungos ou micro-organismos. E precisa de gerar radioisótopos que são produzidos em reatores. Medicina nuclear, para diagnóstico e depois para tratamento, tem centenas de aplicações. Desde queda de cabelo até unha encravada, tem a aplicação da energia nuclear. Depois me diz da unha encravada. Eu vou lhe dar as duas. Já deixa a dica. Já deixo aqui a dica. E a medicina nuclear hoje é uma das áreas de investimento no país. Se a gente está aqui querendo falar um pouco de investimento, não vou falar só do urânio, não. Tecnologia nuclear para a medicina nuclear. É um investimento fantástico em termos de oportunidade, de crescimento. E o Brasil usa pouco a medicina nuclear comparado com países próximos, da Argentina, por exemplo,
Lá o uso da medicina nuclear é muito maior que o nosso. Nós estamos para construir o primeiro reator produtor de radioisótopos. Porque os radioisótopos são a base para fazer os radiofármacos, que são tratamento de câncer, para diagnóstico. Hoje, antigamente, a pessoa tinha um problema de coração, tinha que fazer lá um cateterismo, fazer às vezes... Hoje você faz uma imagem com um radioisótopo e você consegue ter um detalhamento claro de todas as artérias, de todas as coisas. Seria dispensável o cateterismo, então, tendo... E você reduz bastante as consequências e riscos do cateterismo. E tem outras centenas de aplicações que eu podia falar aqui ao longo do... Mas precisa produzir o radiofármaco. E para produzir o radiofármaco, primeiro tem que ter o radioisótopo. Radiofármaco é uma mistura de um isótopo nuclear com um produto químico lá que vai, de alguma forma, ter e atuar dentro de algum órgão do indivíduo. Mas esse radioisótopo é produzido num reator e precisa de urânio. Precisa passar por todo o ciclo do combustível nuclear, que tem, entre outras coisas, o enriquecimento isotópico do urânio. Só 11 países têm essa capacidade tecnológica. E o Brasil é um deles. Mas eu estou com você. Eu acho que o planeta não pode abrir mão. E por uma questão social. A gente só diminui a desigualdade, e não só no Brasil, mas em todo o planeta, se tiver um aumento, eu diria, quase que exponencial de geração de energia.